Vamos falar agora de detox. Para isso, nós precisamos entender o que são toxinas e onde que elas estão presentes. Toxinas são qualquer substâncias que podem criar irritação ou efeitos danosos no organismo, reduzindo assim a nossa vitalidade, tensionando as funções bioquímicas e o funcionamento orgânico. Ou seja, as toxinas elas entram no nosso organismo e prejudicam o bom funcionamento dele. Onde estão essas toxinas? Em diversos lugares, tá? Ao nosso redor existem muitas toxinas. Então estão nos poluentes do ar, né? Principalmente em cidades muito poluídas. Nos medicamentos estão considerados toxinas porque tem que passar pelo processo de detox. Estresse também é considerado uma toxina. As bebidas alcoólicas, os agrotóxicos presentes em diversas frutas e verduras. Os produtos de limpeza também são considerados toxinas e a gente tem contato, né, direto. Radiação. Os metais tóxicos, então aqui eu vou falar de alguns deles. O chumbo, presente nas maquiagens, muitas maquiagens, em pasta de dente, em tintura de cabelo, naquelas panelas elétricas, tá? Contém chumbo. O alumínio presente nas embalagens de alumínio, nos desodorantes, nas panelas de alumínio, e aí quando você cozinha o alumínio passa para a comida. O mercúrio encontrado principalmente, né, em peixes que a gente tem contato, né, como o salmão. O níquel presente, sabe onde? Na margarina, nas joias. Então a gente tem contato direto com essas toxinas e muitas vezes nem sabe. Além disso, os aditivos alimentares, né, corantes, conservantes, antioxidantes, emulsificantes, espessantes, estabilizadores, edulcorantes, enfim, todos esses aditivos são considerados toxinas, né? Porque eles não são nutrientes, eles não passam pelo processo, não participam do processo digestivo, né? Não são absorvidos como nutrientes, então eles são considerados toxinas porque sim, eles têm que passar pelo processo de detox, assim como os medicamentos, né? O álcool. Os migrantes de embalagens, então os plásticos cheios de toxinas, embalagens tipo de atum, também. Então, com relação à embalagem de atum, quero falar que é melhor você comprar atum em óleo do que em água, né? Porque às vezes com esse modismo de não consumir gordura, daí fizeram o atum em óleo para teoricamente ter menos, né, gordura e tal. Só que acontece, quando o atum é em óleo, a toxina da embalagem passa para o óleo, a gente joga o óleo fora e come o peixe, tá tudo bem. Quando o atum está em lata com água, a água não atrai a toxina da embalagem. Quem atrai é o peixe. Então, o peixe vai ficar todo cheio dessa toxina e a gente vai comer. Por isso que eu recomendo que você compre o atum em óleo. Quanto aos plásticos, gente, muito comum as pessoas tomarem cafezinho, por exemplo, em copo plástico, chá em copo plástico, bebidas quentes em copo plástico, todo libera as toxinas do plástico, vai tudo ali pro seu café, pro seu chá e você vai consumir. Então, muito comum encontrar executivos intoxicados que nem sabem, e aí não consegue perder peso, tá sempre irritado, estressado, e aí vai descobrir, é por isso, eu passo o dia inteiro tomando cafezinho em copo plástico. Então, por favor, cafezinho, chá, bebida quente, só em caneca, em copo de vidro. Outra coisa também, nunca esquente seus alimentos no micro-ondas, por exemplo, em potes plásticos, tá? Passe para um prato de vidro, para um pote de vidro, porque senão também o aquecimento ali vai passar as toxinas para o seu alimento, você vai consumi-los também. Vamos lá. O que acontece quando a gente está exposto a essas toxinas e a gente está exposto o tempo todo, né? Então, assim, o que a gente puder fazer para diminuir essa exposição, ótimo. Se quem puder comprar o máximo de alimentos orgânicos, muito bem. Se puder evitar, então, essas embalagens quentes, enfim. O que você puder fazer para diminuir esse contato com toxinas, ótimo. Mas, claro, 100% é impossível, né? Só se a gente viver ali isolado do mundo. Então, não tem como. O que essas toxinas causam? Elas vão aumentar o estado pró-inflamatório das células adiposas. Então, vai aumentar a inflamação no organismo. Lembra que eu já falei que inflamação está ligada com dificuldade de perder peso e com aumento no ganho de mais facilidade para ganhar peso. Então, o nosso organismo, a gente tem que evitar que ele fique inflamado. E essas toxinas, elas geram inflamação. Isso é muito ruim. Elas também vão gerar radicais livres. A gente depois vai ver uma aula sobre radicais livres e antioxidantes.
Então, assim, de maneira simples, simplificado, o que acontece? Quando a gente está exposto a toxinas, o nosso organismo, ele, principalmente o fígado, ele vai gastar a energia que ele deveria utilizar para produzir, fazer as funções do nosso organismo, produzir energia para o nosso organismo, ele vai gastar essa energia para realizar o processo de detoxificação. E aí, com isso, é comum a gente ficar muito cansado, então às vezes a pessoa está lá com um cansaço crônico, e isso não é da noite pro dia, né? É uma exposição prolongada. Então, assim, tá sempre cansada, tá irritada, às vezes infertilidade tá ligada com intoxicação, né? Anemia, queda de cabelo, demência, então já tem estudos mostrando mal de Alzheimer, enfim, dificuldade para emagrecer, como eu já falei. Dor de cabeça, também está relacionada à doença renal, desenvolvimento de doenças cardiovasculares, diabetes e a obesidade, então, que eu já falei, leva esse estado inflamatório do organismo. Então, a gente tem que evitar o máximo possível esse contato com as toxinas. E aí, quando a gente tem essas toxinas presentes no nosso organismo, a gente ativa o nosso processo de detoxificação. Que é o quê? O corpo ele vai transformar essas toxinas em substâncias solúveis para que elas sejam eliminadas pelo suor, pela bile ou então pela urina. E aí, assim, vai reduzir os impactos negativos do que elas vão causar no nosso organismo. Esse processo ele é composto por 3 fases. Na fase 1 ocorre a biotransformação ou bioativação, que é realizado por várias enzimas. Na segunda fase ocorre a conjugação. Então, as toxinas que chegaram da fase anterior se conjugam com substâncias hidrossolúveis e se transformam em compostos que são capazes de ser excretáveis. Então, cada tipo de toxina vai ter um processo de conjugação específico, né, que eu não vou entrar em detalhes aqui. E na fase 3 é a excreção propriamente dita. Então, essas substâncias que foram modificadas vão para a circulação para serem eliminadas pela bile, né, pelos rins, na urina, então, pelo suor e também pelo intestino, uma parte. O que acontece? Nesse processo de detoxificação, participam muitos cofatores enzimáticos, tá? E esses cofatores enzimáticos precisam de nutrientes para funcionarem adequadamente. E aí aqui entra, então, a alimentação detox, né? Os alimentos detox, porque eles vão facilitar esse processo de detoxificação, vai fazer com que o nosso organismo consiga realmente eliminar essas toxinas de forma mais fácil, de forma mais eficiente. Por isso, então, muito importante o consumo de alimentos detox, que a gente vai ver agora. Aqui eu não estou falando de dieta detox, tá? Claro, existem alguns planos alimentares detox que, quando são acompanhados por profissionais, né, e feitos da maneira correta, tudo bem, podem ser feitos por um período, principalmente aquelas pessoas que estão muito intoxicadas, às vezes precisa realmente passar por um processo detox, tá? E aí depois tudo bem, volta a comer normalmente, sem problemas. Mas muito cuidado com essas dietas que saem em revistas, em blogs, porque dieta de líquido, né, que a pessoa só come sopa e diz que é detox, ou só toma suco verde e diz que é detox, muito cuidado, tá? Mas enfim, a gente pode acrescentar o máximo possível de alimentos detox no nosso dia a dia, tá? Isso tudo vai facilitar, principalmente se você tem, por exemplo, trabalha no salão de beleza. É muito comum pessoas que trabalham no salão de beleza terem dificuldade para emagrecer por isso, porque estão em contato com muitas toxinas dos produtos químicos ali, né? Então, se você passa por alguma situação assim mais específica, que tem muito contato com toxina, você tem que aumentar ainda mais o aporte desses alimentos detox. Certo? Então, vamos ver alguns, são muitos, tá? Então, opções não vão faltar para você incluir aí na sua alimentação. Uvas, vinho tinto, contém o ácido málico, ótimo detox. Frutas cítricas, né? Como limão, laranja, o alho, ótimo, muito fácil de colocar, né, na nossa alimentação. A cúrcuma, a curcumina também. Pimenta preta, pimenta vermelha, o gengibre, né, que geralmente vai no nosso suco verde. A cebola, o chá verde, o ginseng, o cardo mariano, que é a slimarina, o aloe vera, todos eles ajudam no processo detox. Mas própolis, tá? Pode acrescentar aí umas gotinhas dos seus sucos, nas suas vitaminas, ou tomar só ele mesmo. Temperos naturais, então caprichem nos temperos quando for cozinhar: cominho, coentro, páprica, salsinha, canela, né? Dá pra polvilhar aí nas frutas. Só as grávidas, né, que tem que ter cuidado, porque não pode, né? Ela é abortiva. Romãs, uvas escuras, amoras, framboesa, morangos, groselha preta, os outros berries, né? Cranberry, goji-berry, nozes, noz pecan, todas essas são considerados alimentos detox. Aqui, muito importante, ótimos alimentos, né? Que são
muito detox as brásicas, contém os glicosinalatos, então agrião, brócolis, a couve chinesa, a couve de Bruxelas, a couve-folha, couve-flor, mostarda, nabo, rabanete, rábano, repolho, rúcula, todos esses ótimos detox você pode acrescentar aí na sua alimentação. Aqui dando uma atenção especial para clorela, gente, excelente, tá? Uma ação detoxificante excelente, se você tiver, pode plantar em casa, ou então pode, e aí fazer um suco, coloca aí no seu suco verde todo dia. Ela é clorofila praticamente pura, né? Ou então dá para comprar também em cápsulas e aí toma aí, começa aos pouquinhos até chegar a 10 por dia, porque as cápsulas são bem pequenininhas, né? De manhã e de noite, 5 de manhã, 5 de noite. E excelente, excelente. Se você tiver como consumir, muito bom. Os chás, né, que vão ajudar também nesse processo detox de eliminação das toxinas, né? Então, diuréticos. Hibisco, cavalinha, dente de leão, hortelã. Só cuidado, verifique sempre a procedência da erva. Evite tomar de saquinho, porque a gente não sabe exatamente o que tem ali dentro, né? Pode ter outras coisas misturadas, enfim. Então é sempre bom comprar a folhinha mesmo, tá? A erva em si. Verificando sempre a procedência. E eu aconselho também nunca misturar mais que 3 ervas diferentes no mesmo chá, porque os princípios ativos podem interagir de forma negativa. Na verdade, eu aconselho tomar separadamente um de cada vez. Então aqui algumas dicas práticas para utilizar alguns desses alimentos detox, né, que são muitos. Você pode depois olhar com calma e ver o que dá aí para colocar no seu dia a dia, tá? Mas algumas ideias, água saborizada, por exemplo, você pode colocar gengibre, limão, laranja, né? Vai ajudar bastante já a aumentar o aporte ali de detox. Coloque cúrcuma, por exemplo, no arroz, na pipoca também, na couve-flor, já dá até uma corzinha, né? E já aumenta aí a quantidade de nutrientes detox. Suco verde, né, da ótima opção, você pode fazer, lembrando que para ele ter o suco verde, ele funciona melhor para o processo de detox quando ele é tomado à noite, tá? Porque grande parte do processo de detox ocorre à noite. Claro, você vai consumir durante todo o dia esses alimentos, mas o suco verde especial, você, se quiser ter um efeito melhor detox, pode tomar à noite. E aí não precisa ser só com couve, né? Dá pra colocar no lugar da couve espinafre, agrião, rúcula, né? A gente viu que todos esses são ótimos detox. Utilizar muitos temperos naturais, que eu citei lá, né? Colocar gotas de própolis nos sucos, nos shakes, também já tinha falado. Aí atenção, cuidado com as gestantes, né? Claro, se você consumir alguns alimentos detox, não vai ser isso, não tem problema. Mas se você for fazer alguma coisa mais, assim, um detox mais que nem esse que eu falei, claro, você vai ter que pedir a ajuda de um profissional, então não faça sozinha, tá? Porque grávidas e mães que amamentam, as toxinas liberadas passam pro neném ali, né? E pro leite materno também. Então, não é uma boa opção fazer um processo de detox quando se está grávida ou amamentando. Certo? Então, vejo vocês no próximo vídeo com os desafios. Até já!